O presidente Lula do PT não aceitou o convite. Por favor, me ajuda. Mas então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. Bela declaração que eu dei. Deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Corte rápido. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação do mesmo fato. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. Olha só, prendeu uma tuca, o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Renan Santos, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar com vocês. É muito especial mesmo, assim. É um momento de realização para os meninos e todas as pessoas que ajudaram a coletar as garotas na chuva, no sol, para ter esse partido político e eu estar nesse momento representando eles. Então, espero responder bem as perguntas de vocês. Candidato, queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou ao TSE. Tem uma série ali de informações, de planejamento. O senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais. Mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanhou muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. E o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC, né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua e eu participei do próprio comitê do impeachment. A gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, há um momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de irresponsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente essa. É a gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos. O que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que é sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado, ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer, com seus 3, 4% de aprovação, você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. E aí, governos que não têm agenda, a gente pode pegar o governo do Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o que ia fazer. A gente mediu do governo Lula, que não tinha muito a propor, passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Um ponto bastante relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. Uma proposta muito ambiciosa e de histórica dificuldade de aprovação em diferentes composições do Congresso Nacional. A aprovação dessa monta requer o Centrão, que a lógica da política brasileira é de manutenção do Centrão como grupo político no Congresso Nacional, exatamente. Eu quero ver qual é a viabilidade de passar essa proposta ambiciosa. E aí, com base no que o senhor já disse em outros momentos, ou cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor já disse o seguinte: o Centrão é o verdadeiro inimigo. Esse não é nem o ponto, porque o senhor já respondeu para a Sadi o que o senhor pensa do Centrão. O ponto é que, numa fala de 1 ano e meio atrás, o senhor reconheceu a dificuldade de passar reformas de peso, dizendo basicamente o seguinte: toda reforma no Brasil tem que ser minorada, ou seja, ela precisa ser desidratada para poder passar,
para acomodar os interesses do Centrão. No fim do dia, uma máquina viciada que impede o presidente de governar. Cortes todos não me parecem possíveis sem uma gigantesca reforma constitucional. Porque eles não vão mudar as regras do jogo que os beneficiam. Eu te pergunto, como é que o senhor vai fazer para aprovar uma PEC que mexe em tudo, a gente vai tratar disso mais na frente, mexe em tudo, de benefício social a tantos outros pontos, esse Centrão, antes da posse. Essa posse a gente tem que passar ela como PEC da transição. Você está se referindo à PEC, Natuza, que o Kim já protocolou junto com o Pedro Paulo e mais um outro deputado federal e está no processo de coleta de assinaturas. Adoraria passar ela integralmente, entendendo que, como eu mesmo disse, você fez uma citação minha, ela tende a ser minorada diante de pressões parlamentares, de bancadas e durante esse período da transição. Eu entendo também que, se for o caso, eu precisaria passar pedaço dessa PEC. Por exemplo, desvinculações e desindexações. São temas que foram interditados e colocados de lado pelos meus adversários nessa eleição. Eu não vejo, por exemplo, o Flávio em uma reforma fiscal baseada no corte de despesa, falando inclusive em reforma fiscal baseada no aumento de receita. Você está falando de desindexação, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é recurso desvinculado para saúde e educação. Não, essas são as desvinculações. Das receitas. Isso. Uma desvinculação das receitas e a desindexação é do valor do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, indexando o aumento da aposentadoria e do BPC. Porque isso acaba gerando não apenas pressão sobre o aumento de juros, porque aumenta a dívida, e a dívida aumentando, aumenta os juros, o seu dinheiro desvaloriza, a desvalorização do dinheiro gera menos poder de compra. Famoso, e a minha grande crítica, dá com uma mão, aposentado ou para um beneficiário, tira com a outra, que é o que as pessoas sentem. Hoje você indexa e, ao mesmo tempo, as pessoas sentem que o poder de compra delas diminui. Está impressão somada ao drama fiscal que a gente vem passando precisa ser respondida agora. E por quê? Para o próximo presidente governar, haver um clima de confiança de que o Brasil será capaz de arcar com seus compromissos, com suas dívidas, que você vai ter um controle fiscal tal que a curva de juros a longo prazo comece a alterar, o Banco Central, sem ser na marretada, comece a alterar os juros numa tendência de queda, tem uma pressão também orçamentária e você consegue as outras políticas, que também são políticas de corte de despesa inseridas naquela PEC, e somadas a reforma de competitividade, o que vai gerar um efeito de crescimento na economia, que é o que a gente pretende ter. Candidato, eu queria entender, porque eu fiz a cobertura de congresso há muito tempo e eu sei da dificuldade que eu vejo das articulações para você aprovar um projeto como esse, uma proposta como essa. O senhor falou que a PEC está protocolada. As informações que a gente tem levantadas junto à Câmara é de que ela não está protocolada, essa do Kim. Tem um número mínimo de assinaturas, o senhor sabe disso. Então, o senhor disse ontem, inclusive, numa entrevista para o Antagonista, e não é nem para esperar a posse, para já no dia seguinte do segundo turno, eu estava assistindo. Como é que vai fazer isso? Mas não está nem protocolada. Assim, você 61 de 178. faz o número de coleta de assinaturas. As assinaturas que você obtenha, você faz o Mas protocolo de formal para gerar novembro a um... dezembro. Sim, você tem que correr com isso. Você separa dois elementos que eu citei, as desvinculações e as desindexações, você separa, entra com um projeto específico. Vai depender da correlação de forças que a gente estabelecer após a vitória. O elemento central sou o único pré-candidato que está indo para as eleições, candidato agora, que está indo para as eleições falando que vai fazer isso. Eu venci a eleição, uma questão lógica. Significa que eu venci a eleição com essa agenda. Venci com a eleição com essa agenda. As expectativas futuras de mercado de que, caso essas medidas não passem, o Brasil quebra, até o Centrão. E aí, em conversas com membros do Centrão, vocês são jornalistas experientes e conhecem, a gente sabe que a rota nossa é de colisão fiscal. Problema fiscal que está se aproximando cada vez mais. Carrapato sabe que o boi não pode morrer e sabem que em alguma medida reformas terão que passar. A transição é o melhor momento. A transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas respectivas eleições. Eu posso fazer durante o processo de composição de governo, em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. Tem mais um elemento que a gente vai precisar fazer. Mas então o senhor está admitindo, nesse caso, que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas o senhor vai compor ou ceder? Ceder na vida faz parte de negociações. Se fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. Farei são negociações não republicanas. São os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. As pessoas vão eleger um candidato a presidente. Um showman ou um cara que vai fazer um statement anti-sistema. Não é possível fazer um statement, declaração, sou o candidato do sistema que vou governar sozinho. O Brasil tá quebrado. Assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos, precisa resgatar em termos de nação. Vão precisar
precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Aviso pro eleitor. Já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Vou ter que conversar, ter que negociar e compor membros de parlamento desses partidos que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira. Candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. Está dizendo que vocês vão matar ladrão de celular, o sonegador de impostos, político corrupto, mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? A bela declaração que eu dei no púlpito foi transmitida aqui, inclusive, pela Globo News, então vou contextualizar a declaração, responder você de maneira muito precisa. Falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua, você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu tô demonstrando num discurso político? Se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro em andar em São Paulo. Assalto à mão armada. Assalto à mão armada, hoje um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Se alguém tá assaltando você à mão armada, poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu tô avisando é o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é: bandido é tratado bandido, cidadão. Cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante. A intenção de um próximo presidente de enfrentar era muito duro o crime. Não tem um risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. E até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca campanha. Não teme abusos em nome do senhor, líder do grupo, nesse slogan? Não temos. A gente já vive numa sociedade do abuso. A gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. Vive uma sociedade de medo. Tanto, eu quero inverter isso. Minha declaração foi muito clara. Diante de um cidadão, uma pessoa, acho que nem tem como haver muito engano. Se é um policial que tá na rua e está diante de um bandido que tá apontando uma arma pra uma pessoa, ou agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, o menino autista tava no meio da rua, bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O policial deveria fazer diante desse caso? Fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser dado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso tem que ser acobertado, achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado. O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que, entendo, quando o senhor fala, vamos matar, isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper. Tem um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. A ideia própria de que o Estado vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação do mesmo fato. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. O título é, olha só, prendeu, matou, pra falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Se você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão e é um reincidente. Ele tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas. Essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. A regra prendeu, soltou. A vocação do prendeu, matou tem que ter dois caminhos. Prendeu, tô. Não tem outro caminho.